Eu agradeço o que temos aqui das riquezas da palavra de Deus para compreender, né? Então, nós estamos, obviamente, na segunda parte, né, de Romanos, aonde nós estamos vendo toda essa questão de como que a cruz nos traz vitória, né? Sobre o pecado, agora nós vimos sobre a lei, e agora nós vamos ver como é que essa lei do Espírito da vida faz toda a diferença, né? Então, eu estou em Cristo, mas eu posso andar na carne. E aí? Aí não resolve, né? Posso ser salva, tudo mais. Ah, tá, já aceitei Jesus, bora nós fazer qualquer negócio aí. Né? Então, agora eu não estou me lembrando, mas Romanos 7, eu acho que tem 30 vezes, acho que aparece um slide depois, o pronome eu, ou algum pronome referente à primeira pessoa do singular. Isso diz alguma coisa, né? Romanos 7. Por que ele é desventurado, homem que sou? Porque gira em torno da sua carnalidade, da sua forma de se esforçar, da sua forma de fazer. Já Romanos 8, de 1 a 11 vezes a palavra espírito. O que isso nos diz? O oposto, que é uma ênfase da vida cheia do espírito, né? Então, se a gente pega agora nessa segunda parte de Romanos e dividimos em 2 pedaços, nós vamos ver que de 5:12 a 6:23 nós temos essa expressão em Adão e em Cristo, que são questões muito objetivas, dizem respeito à nossa posição. Eu nasci, estou em Adão. Enquanto eu não nasci para o Senhor, né? Que Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí, mudei de posição. Posição, objetivo. Aí, de Romanos 7, 1 até 8 e 39, a gente percebe essa mudança de ênfase no falar do nosso comportamento. Ou eu ando na carne, ou eu ando no espírito. Ah, tá, então eu posso ser um cristão tricarnal a vida inteira, só se for gaúcho, né? Carnal a vida inteira, certo? Mesmo estando em Cristo, que desgraça. Mas é verdade, tá? Então eu posso ficar mosqueando e andando na carne. Isso é mais subjetivo, num certo sentido, porque se eu não tiver uma fé ativa, uma fé que busca a palavra, uma fé que busca o Senhor, uma fé que descansa na confiança dele, né? Eu vou viver uma vidinha assim, meia boca, né? Não é isso que nós queremos, né? Por isso a gente está aqui também. Então, eu quero andar no Espírito. Esse é o objetivo. Então, a carne, como foi bem oportuna a pergunta da Giane, né? A carne é tudo que está vinculado a essa coisa só minha, né? Independente de Deus. Não importa o que seja, é a minha vontade, a minha percepção, tudo de mim. Né? Isso é carne, é morte. E andar no Espírito é tudo que está vinculado à direção e à força do Espírito Santo, a Cristo, a força da ressurreição. Que é isso que nós queremos. Né? Então, o que essa figura desse cara dentro d'água ilustra? Que é assim para a gente ter uma figura mental para entender. Né? O Senhor, o Espírito Santo, ele só se manifesta se eu estiver nessa frequência conectada, nesse ambiente do Espírito Santo. É como se eu quisesse viver dentro da água. Eu não posso, eu não consigo respirar. É um outro ambiente. Então, se eu vamos fazer essa figura, né? O Espírito Santo jamais consegue se expressar se eu estiver na carne. Eu posso até ser alvo da graça de Deus, da bênção de Deus, mas ele não vai se expressar, que não é o ambiente dele.
É como eu colocar um ser humano para viver dentro d'água. Não vai dar. Né? Eu acho que essa figura, ela ilustra bem. O Senhor, o Espírito Santo só se manifesta quando nós estamos conectados com Ele. Se eu estou conectado só com as minhas coisoquites aqui, a minha carnezinha querida, maravilhosa, não vai dar. Né? Então, o ambiente do Espírito Santo é o ambiente da obediência ao Senhor, da nossa busca ao Senhor, né? Da mesma forma que o meu ambiente é o ar. Eu estou no ar. Se vocês me botarem na água, não tem como me expressar, né? Então, achei que essa figura nos ajuda a entender. Então, a questão posicional, que é histórica, né? O velho homem foi crucificado, o novo homem ressuscitou, e o presente, eu sou abençoada com todas essas coisas que Deus me dá. Né? O Espírito Santo, coloquei ali Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos dá o Espírito Santo, que já é tudo, e ainda nos dá toda sorte de bênção espiritual. Então a gente tem muita coisa. Nós precisamos abrir os olhos para andar nessas coisas maravilhosas, né? Mas se a gente insistir em ficar no nosso esforço pessoal, vai ser mais ou menos aquilo ali, né? A criatura tentando empurrar uma pedra enorme que não tem condições, né? Então, eu tento com as minhas forças. Posso ser super... Tem gente que é super bem intencionado. Quantas pessoas... Isso aqui inclui, inclusive, pecados recorrentes. Vocês já viram, tem alguns irmãos que têm dificuldades. Nós temos também, né? Em alguma área específica. Paulo diz lá, não cobiçarás quando ele está na... Mas um tem problema com a cobiça, o outro tem problema com a língua, né? Fala desmedidamente, ou é maledicente, outro tem problema com impureza, e outro é bravo, cada um, né, tem suas questões aí. Então, se eu fizer esse método, eu vou entrar em contradição e pecado N vezes, né? Eu botei um bonequinho ali com a cabecinha explodindo. Então, afinal, o que é viver e andar no Espírito Santo? Né? Andar no Espírito Santo. Confiar no Espírito Santo para fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Vamos dar uns exemplos daqui a pouco, se bem que cada exemplo é muito pessoal, mas a gente vai tentar, né? Então, não significa tentar lutar, se escabelar na carne. Vejam bem, eu posso me esforçar no Senhor. No Senhor, as coisas são mais leves, são... eu vou orar, eu vou ler, né? Eu não vou deixar de fazer, eu não vou me jogar numa rede, não é isso. Mas eu não posso ficar no esforço carnal achando que é o meu esforço que vai fazer a diferença das coisas. Mas é a ação sobrenatural do Senhor, né? E isso, então, vai significar confiar e descansar. E agir neste descanso. Então, aqui, eu estou lembrando a passagem de Moisés, né, que ele diz para o povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E é isso na nossa vida diária, com os nossos perrengues diários, né? Eu coloquei esse slide aí, porque tem uma figura que sempre me ajudou muito. Alguns aqui conhecem meu irmão mais velho, Patrício, né? E o Patrício tem uma figura que ele chama de, a Rosinha conhece, do balcãozinho de negócio, né? Aqui eu coloquei um altar com uma ovelhinha. Estou mais espiritual, né? Mas assim, a ideia, por exemplo, eu estou com um problema com a Aisha, tá? Hipotético. Eu preciso pedir perdão para a Aisha, a gente teve lá né? Eu vou me encontrar com a Aisha amanhã, e agora? Aí eu já tive esse problema uma vez, duas vezes, e é difícil e tal. O que eu faço?
né? Então eu vou para o altar do sacrifício, que o meu irmão chama de balcãozinho de negócio, né? Meu irmão é uma figurinha, mas é no sentido de negócio sempre é alguma coisa que eu te dou X e tu me dá Y, certo? E com Deus, eu chego para Deus e dou desculpe a palavra, mas eu dou as minhas porcarias para Ele e Ele me dá a vida de Cristo. Então, o altar é isso. Então eu chego para o Senhor e digo, Senhor, amanhã eu tenho que conversar com a Aisha. E eu estou com aquela questão assim, Senhor, eu te entrego, eu te peço que tu faça em mim, que teu Espírito Santo venha em meu socorro, que tu hajas em mim, eu entrego isso nas tuas mãos, eu descanso e eu vou. Chegar lá, tranquilo. A Aisha não está indo embora por causa disso, por outra coisa. Ela tem que atender um negócio em casa. Mas essa é a dinâmica da vida cristã. Para tudo. Né? Então, o que nós temos? O altar do sacrifício. E é onde eu entrego aquilo que, meu Deus, nós não temos nada, né? Mas a gente entrega o nosso, tudo que a gente tem, as nossas dificuldades, as nossas deficiências, os nossos pecados. E o Senhor me dá o milagre, que é a vida de Cristo. Então, isso tem servido muito para mim no dia a dia, quando eu enfrento as minhas dificuldades, né? Essa ovelhinha. E o balcão de negócio, então, nada mais é do que dar tudo o que a gente tem. E cá para nós, a gente não tem muita coisa boa, né? A nossa o que nós temos para dar para o Senhor? Desespero. Socorro! Aqui o que eu tenho é essa coisa aqui, sou eu. Então aqui tem uma lista de coisas que nós temos para colocar no balcãozinho, né? Temperamento que não dá certo, pensamento impuro, língua desenfreada demais, espírito crítico, ira, impaciente. Bom, essa lista não acaba, né? Mas aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, vocês lembram da glória, né? Deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É isso aí, é Cristo em nós. Aí vocês lembram que a Marli perguntou para nós na última vez, mas afinal, é nós em Cristo ou é Cristo em nós? Lembra disso? Eu já vou, não é? Eu vou ter que ir até, isso, depois eu volto. Justamente isso me fez lembrar a questão do enxerto, né? Isso aqui é o quê? Vocês estão vendo aquela parte bem grossinha embaixo? É o cavalo, né? Ou porta-enxerto, que é a planta original, que não tem nada a ver com a outra plantinha, que é aquela que tem flor ali, está florindo e vai dar fruto, né? Aquela ali é o enxerto ou o cavaleiro. Então, embora o Senhor tenha nos colocado em Cristo, sim, nós estamos em Cristo, nós temos estudado esse tempo todo, né? Mas Cristo está em nós. Cláudia, explica isso. Não tem como explicar. É um mistério de Deus. E aquela florzinha do enxerto, a vida de Cristo em nós, é dele. Ela não tem nada a ver conosco. Nós estamos ali com a nossa estrutura, fazendo uma analogia aqui, né? Com a nossa estrutura, aonde o Senhor habita e tal, ali a seiva está correndo por tudo, né? Mas é Cristo que vai dar o fruto, a flor, o fruto. Gente, é bonito, né? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, de novo, Jesus em nós, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso faz me lembrar uma música dos Vencedores por Cristo, de quando eu me converti. Olha que faz tempo, né? Mas era justamente, não sei se algum aqui vai lembrar, talvez eu, Cira, Cristo é meu, sim, Cristo é meu. É linda essa música, né? Eu chorava, era uma adolescentezinha, né?
É muito linda essa música. É. Então, assim, Cristo é meu, mas eu sou de Cristo. Ele está em mim, mas eu estou nele. O romance, né? Como é que eu volto aqui? Ah, é aqui, tá. Isso. Estava com aquelas duas gurias simpáticas ali, né? Isso. Então, aqui justamente esse slide era para ilustrar mais ou menos o que eu falei em relação a Aisha. Às vezes a gente tem uma situação difícil para resolver com alguém e não é fácil, né, gente? E não é só aí fora, na igreja também. O pessoal fica achando que igreja é mar de rosas. Não, pode ter uns espinhos, né? Então pode dizer que... Então, onde tem pessoas, nós vamos ter desafios, é óbvio, tá? Aquela história da igreja perfeita, se tu achar uma, não entra, porque quando entrar, estragou. Já não é mais perfeita, né? Então, aqui eu coloquei justamente as moças se reunindo ali, e alguma tem algum problema, a guria chata, não sei como lidar com ela, e assim vai. E assim são N situações que a gente chega no balcãozinho, entrega, Senhor, eu não posso, mas tu em mim tu podes, faz um milagre. E lá vamos nós, e o milagre feito. Amém? É isso aí. Qual é a tentação? A tentação é ilustrada aqui, né? Que há uma guerra, como diz ali em Gálatas. Esses slides eu não mandei ainda porque eu não consegui todas figuras grátis. Infelizmente não deu ainda, mas eu mandarei no futuro. Gálatas 5, 16, 17 diz: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, estritamente do vosso querer, né? Aí, o que acontece? Ele contou uma história sobre uma guerra que teve na China contra os japoneses e que os caras ficaram sem tanque de guerra, muito poucos tanques. E aí, como é que ia lutar, né? E os japinha cheio de tanque. Aí, eles fizeram a seguinte estratégia. Vinha um soldado, um daqueles, como é que chama? Sniper, né? Aqueles especialistas em... E o cara ficava ali na emboscada, tá? Aí ele dava um tiro no meio do vazio, assim. E o japonês dentro do tanque, né? Tranquilo. Aí dá um tiro, silêncio, tá? Daqui a pouco, outro tiro, silêncio. Daqui a pouco o japinha dentro do tanque não aguentava. De onde veio esse negócio? E o que ele fazia? Botava a cabeça para fora do tanque. O que acontecia? Bem certinho na cabeça dele. E assim eles foram ganhando espaço, né? E assim muitas vezes é conosco, entre a carne e o espírito. A gente tem um porto seguro, um tanque, que é o Senhor. É essa coisa maravilhosa da comunhão com Deus, né? Sem querer idealizar isso demais, tá? E a hora que a gente sai dali, a carne funciona. E o resultado é a morte, né? Para aquelas coisas ali. Então, se eu deixo o Espírito Santo agir, ele vai enfrentar a carne por nós. Mas aí eu tenho que abrir mão. Ali eu coloquei abrir mão de algumas coisas, né? Cada um, é interessante que Deus vai pedir de cada um alguma coisa, né? Ou algumas coisas, cada um sabe das suas coisas, né? E Abraão, o que Deus pediu dele? Isaac, né? Então, cada um tem aí seus Isaques. E o Senhor, ele nos mostra, o Espírito Santo mostra, né? Então, aqui nós estamos entrando num outro aspecto, que a vida cristã, ela não é uma vida que a gente assim, regenera, costura, o que tinha ali, bota um remendo, arruma para ficar mais bonito. Não tem isso, né? Ela ou é nova ou é carne. E carne não serve.
né? Então, aqui novamente aquele versículo que nós já vimos, né? Mas eu vou ler o de baixo, Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, é vida substituída. Não é um negócio arrumado, costurado, aproveitado, regenerado, né? E esse viver que agora tenho na carne, agora carne aqui no sentido, né? Isso aqui, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a gente percebe que a cruz, ela nos dá a base para a gente alcançar a salvação. E, claro, ela também nos dá a base para viver a vida cristã, porque nós morremos e ressuscitamos em Cristo. Mas o Espírito Santo é a mola propulsora, é o dínamo que faz tudo isso funcionar. O andar no Espírito, o ser cheio do Espírito, é o que traz tudo isso, toda essa realidade espiritual à tona, né? Eu posso alcançar a salvação e me acomodar e não descobrir um décimo disso aí para viver. O Evangelho é rico demais, é muito rico. Cava, cava, cava e continua achando coisas. Dúvidas? Aninha, tu tá com dúvida, que eu tô vendo. Não tô. Então, quando a gente falou do enxerto aqui, justamente nesse caso, é uma nova vida ali que está surgindo. Não é aquela árvore que está ali, ou aquele, não sei que tipo de vegetal é esse, né? Aquele tronco maior, não é aquilo ali que eu arrumei, remendei, botei um adubo, afofei a terra, posso até fazer tudo, mas a vida que veio ali, que deu aquela flor, é uma outra vida, né? E outra ilustração que eu acho que ajuda muito é justamente o que Jesus falou, né? Importa-vos nascer de novo. Então eu botei um barrigão ali, porque é uma gestação, é uma nova vida. Não é nada menos do que isso. E Paulo confirma isso quando ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Útero, né? É lindo isso, gente. Tá? E aí é importante a gente saber que esse Espírito Santo, ele vem completo. Porque muita gente chega e pede assim: olha, estou precisando de paciência, né? Eu não chego em casa e brigo, e aí eu me exalto com meus filhos, me irrita aquela gurizada que não obedece, não sei o quê, né? Ora por mim aí que eu preciso de paciência. Mas, na realidade, o Senhor não está lá em cima como se ele tivesse um almoxarifado com um pacotinho de paciência. Eu botei os pacotinhos caindo do céu ali, né? É o pacotinho da paciência, o pacotinho da fidelidade, é o pacotinho da mansidão. Tudo está em Cristo. Eu posso estar notando que eu tenho uma deficiência maior nas minhas atitudes em tal coisa. Eu grito com meus filhos lá. Eu não tenho filho, tá, gente? Mas é uma ilustração. Mas pode gritar com a mãe, com o irmão, né? Sei lá, com o marido. Olha o Alfredo lá atrás. Então, não é assim que se ora. É Cristo em nós. Ele é o pacote inteiro, o Espírito Santo é o pacote inteiro. Vocês lembram que eu falei, inclusive, dos dons do Espírito também, né? Olha, eu tenho dom de profecia. Convenhamos, o Senhor tem te dado o exercício desses dons várias vezes, mas não é teu, é do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito Santo é dele, os dons do Espírito Santo são dele. A gente, pela misericórdia de Deus, ele distribui de vez em quando aqui e ali. Tá? Então, isso é muito importante. Nós temos um único presente na nossa vida, nós temos uma única resposta para toda a nossa vida, que é Cristo.
para qualquer coisa. Tudo está ali, né? Novamente eu estou repetindo aqui, né? Aquele que tem o Filho tem a vida. As vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, a própria santidade, todos os pacotinhos aqueles que a gente quer, vai que a gente não imagina assim de vez em quando, senhor, dá um pouquinho disso aqui, me dá um pouquinho daquilo ali que está faltando. Mas eu preciso do gerador daquilo ali tudo, né? Então, à medida em que eu busco o Senhor para que essa vida se expresse e eu confio, eu posso viver uma vida cristã legal, vou para o céu, né? Estou faceiro. Mas, se eu sigo no meu esforço próprio, eu vivo uma vida cristã frustrante, amarga, pesada, carne, né? Tá aqui o fruto do Espírito, né? Para a gente lembrar, tão bonito. Botei uma árvore cheia de frutinha ali, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aí tem a cara de Cristo, né, gente? Por acaso tem a nossa cara? Não. Então, o processo da nossa vida, ele está aí para revelar as nossas deficiêncies. Para a gente sempre poder cair de joelhos e dizer isso, Senhor, eu não posso, é Tu que pode em mim. Esse exercício não é uma coisa de um dia para o outro, porque a gente continua sempre apostando, não, eu vou tentar, eu vou isso, eu vou aquilo, né? Então, preciso depender dele para atuar e então entrar com firmeza e alegria na ação por ele iniciada. Isso não é passividade, pelo contrário, né? Vida na sua plenitude de atividade em comunhão com o Senhor. Né? Atividade diferente de ativismo, né, gente? Então, aqui nós estamos revendo a lei do Espírito da vida, né? Agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é Romanos 8:1, né? Aí a gente fica pensando assim, mas por que ele traz esse negócio de condenação agora? Se ele falou do sangue e dos pecados lá bem antes. Uma razão muito simples, né? Todos os dias a gente enfrenta isso. Todos os dias a gente peca. E tem essa tendência novamente a voltar a se condenar, né? Então ele relembra isso aqui, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, como nós havíamos... O que eu vou jogar no chão aqui, né? Vamos jogar na lapiseira do Alfredo, não, né? Deixa eu pegar isso aqui. Então, se eu jogar no chão, certo? Mas a lei do pecado, vamos ilustrar que essa é a lei do pecado e da morte, né? Mas se eu pegar com a minha mão, o que aconteceu? Uma lei maior operou e não deixou a lei da gravidade atuar. Então essa é a lei do Espírito da vida, é a mesma coisa. A lei do pecado, ela segue o rumo. O pecado não morreu, essa coisa toda, isso vai ser redimido lá no fim. Quem morreu fui eu, pela fé, né? Então, que diz ali, posso ainda sofrer derrotas e o consequente sentimento de condenação de Romanos 7. Mas se eu aprendi a viver por Cristo, eu aprendi o segredo da vitória. Então, eu já aprendi que se eu sofrer uma derrota, primeiro que eu não vou ficar, o que eu fiz? Quantos anos de convertida? Grande novidade. É a carne, minha filha. Mas eu já aprendi que eu vou para o Senhor, que eu novamente reconheço o valor do sangue, que é eterno, que nunca perde o seu valor. Estou limpinha de novo na minha consciência, estou bem com Deus, voltei, vou andar no Espírito de novo. E assim nós vamos.
E segundo o nosso querido apóstolo João, quem diz que não peca é mentiroso. Então, nós não podemos ser mentirosos, né? Então, esse é nosso processo. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. E assim nós vamos, aprendendo a andar no espírito. Quiçá, sendo cada vez mais rápidos nesse aprendizado, errando um pouco menos, não importa. O que importa é que eu estou buscando o Senhor, estou com o meu coração com Ele. Isso é que importa. E claro, para mim, não sei para vocês, mas para mim me dá um grande consolo compreender Romanos, compreender melhor o Evangelho, né? Então, a experiência das derrotas mostra a minha incapacidade, porque quem está na carne nunca vai agradar a Deus, né? Por isso que a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem até uma musiquinha. E antes eu não tinha capacidade de nada, né? Eu fico aqui na fraqueza, sem vigor. Agora em Cristo eu tenho tudo. Eu tenho força, eu tenho o que Paulo diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí está a nossa lei da gravidade. Ah, tá aí, ó. 30 vezes aparece em Romanos 7 o pronome eu ou relacionado me, minha, meu, né? Então, ali está um Einstein, né? Debaixo da árvore. Teoricamente, ele levou uma maçã. É uma lenda, né? Mas essa lei natural, então, ali a chavezinha caindo, né? Ela vai para sempre, né? Mas a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, é tanto poder, é tanta eficácia, que a frase fica longa. Porque é muita coisa boa numa frase só, né? Qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-nos sentar à sua direita nos lugares celestiais, que é onde estamos, né? E, então, embora a lei da gravidade exista, essa outra lei supera ela. E nós já não mais somos escravos, nem do pecado, nem da lei, nem de coisa nenhuma. Nós somos escravos de Jesus e livres para viver a lei do Espírito da vida, né? Somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Então, o Senhor nos guarda nessa caminhada. Então, essa figura aí, o cara que está tentando empurrar o carro sem gasolina, é o cristão carnal, né? Então, assim nós somos de vez em quando. Eu estou tentando, né? E a coisa vai ficando difícil, né? Aí piorou aqui, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ou ela não tem noção, não sei se vocês já conheceram pessoas assim, não brilhou a luz para ela ainda, né? Então ela tenta, ela faz o seu melhor, tá? E olha só, como era o nome do cara, aquele que o Pedro foi visitar? Ai, meu Deus. Alfred, meu nome aquele à beira-mar, que o Pedro foi lá e daí caiu, o Espírito Santo visitou os irmãos, mas ele diz, as tuas esmolas chegaram diante de Deus. O Cornélio, obrigada, Gabi. Isso, me faltou o nome do Cornélio, valeu. Então, as tuas orações e as tuas esmolas. Deus está dando bola para obras agora? Ele viu o coração do cara, o cara estava buscando. Então, muitas vezes a pessoa, ela está ali fazendo, e daqui a pouco chega a Pipe e conta para aquela pessoa, não, é assim, oba! Descobriu o Evangelho, né? Ou não aprendeu que tinha realmente que confiar nessa nova vida por falta de entendimento, de revelação, né? Então, é aquele versículo que eu gosto muito. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, por isso que nós precisamos nos aprofundar, ter raízes na palavra de Deus, para sermos firmes e passarmos essa firmeza para quem está ao nosso redor, né? Que a palavra de Deus é o nosso prumo.
E essa ave, ela está aí para representar o quê? A lei da gravidade não vale para um pássaro? Por que ele não cai? Porque ele tem uma lei dentro dele. Não precisa nem perguntar para o passarinho ali, tu não sabia que existe a lei da gravidade? Está fazendo aí, rapaz. Né? Por quê? Porque dentro da ave existe um outro princípio de vida, que ela supera a lei da gravidade. Exemplo maravilhoso para nós, entre a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, nós lidamos com esses dois temas no nosso problema, né? O que o Senhor Jesus fez por nós, sangue, morte, ressurreição, sepultamento, velha vida, nova vida, assentados nos lugares celestiais de Cristo Jesus. E agora a gente está começando a adentrar nessa questão do Espírito Santo, que esse dínamo maravilhoso que o Senhor deixou nosso companheirão, nosso paráclito, aquele que está do nosso ladinho, nos ajudando, né? E é ele que realiza a obra à medida que nós andamos no Espírito, né? E então aquilo que foi impossível, veja bem, a palavra é impossível. Então, de novo, Deus deu a lei para nós, não porque ele achou que a gente ia cumprir, muito antes pelo contrário, ele já sabia, tá? Impossível a lei no que estava enferma pela tal de carne, né? Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E veja bem, o preceito da lei se cumpre, mas se cumpre muito mais. Porque tem muito mais, Jesus colocou muito mais para nós, né? É só ler o Sermão do Monte. E aqui aquele versículo que nós vimos da outra vez, que os que são guiados pelo Espírito de Deus são ruiós. Vocês lembram? Tinha dois termos para filho. Um é teknon, que é o filho. Ele é filho porque ele nasceu, ele pode ser bebê, ele pode ser adolescente, adulto, mas ele é filho porque ele nasceu ali. Mas o ruiós, ele é filho porque ele é maduro, ele amadureceu, ele entrou nesse processo, né? Então, é esse ruiós que nós precisamos ser, né? Para sermos, então, guiados. Então, o quarto passo, andar no Espírito não é trabalho, é andar. Isso nos remete ao descanso, né? É o poder que opera eficazmente em mim. Então, aquilo que nós já comentamos, as obras da carne lá de Gálatas contrastam com o fruto do Espírito. Porque quando eu tenho que fazer, trabalhar para aquele negócio acontecer, eu estou fazendo uma obra, um trabalho. Mas um fruto, ele vem pela natureza daquele ser vivo, né? Daquela planta, daquela pessoa, né? Então, isso é muito importante. E andar no Espírito, então, é me sujeitar ao Espírito Santo, de modo algum eu posso agir longe dele. As iniciativas devem estar sujeitas a ele. E aí eu vou ver o cumprimento dessa lei do Espírito da vida. Nós estamos já nos encaminhando para o fim, né? E claro que tudo isso vem do Senhor no nosso dia a dia. Eu dei um exemplo simplesinho, que era aquele ali de a gente ter que ir para uma coisa que não é agradável, ter que acertar algo com alguém, ter que entrar num confronto, ou ouvir algo ruim de alguém, né? Tem tantos outros exemplos, mas ou sofrer uma opressão, uma pressão, uma perseguição, uma injustiça, são tantos os exemplos. E é nessas horas em que somos mais provados a ir para o balcãozinho de negócios. Ou, né, entregar aquela dificuldade, entregar tudo que temos para daí receber a solução. Né? Eu acho muito legal aqueles 3 itens. Né? O pai planejou,
o Filho fez por nós e o Espírito Santo comunica e transmite a nós. E vive em nós, né? E cá para nós, o Espírito Santo são os três, né? Nós temos os três, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse versículo, então, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, justamente enfatiza, né? O amor de Deus, a graça, o amor de Deus é a bênção de tudo que a gente tem. A graça é o amor expresso, né? E colocado através da obra de Jesus. E a comunhão é essa obra do Espírito no nosso dia a dia, que nos comunica o quê? A graça, né? E essas bênçãos todas que vêm do Senhor. Esse é aquele exemplo que eu dei antes, que é do cara do vinho, né? É muito engraçado, porque eles têm um dito lá na China, que eles chamam do chefe residente. Então, quando ele contou para o irmão, ele disse, foi o chefe residente que me disse para não beber. O Espírito Santo. Dentro dele, né? Ele não tinha muita noção de muita coisa, mas o chefe mandou. Aqui tem mais um resuminho para ajudar vocês futuramente, né? Tem as perguntas. E não sei se vocês teriam alguma pergunta, nós ainda vamos trabalhar um pouco sobre a vida da alma, né? Mas, quem sabe, podemos ainda fazer algum momento em que a gente compartilha algumas experiências que Deus está dando para vocês, né? Alguém teria algum comentário, alguma questão? Não? Ou a explicação estava muito boa, ou não, né? Ó, a Ana tem ali, ela vai te passar o microfone para sair na gravação. Aquela hora que tu me falou ali, se eu tinha dúvida, eu não estava com dúvida, eu estava na graça, porque para mim está sendo assim muito importante o que eu estou escutando, e a diferença para mim, né, de escutar em casa e escutar aqui é muito grande, sabe? Que eu consigo prestar mais atenção. E eu fico pensando assim, graça que Deus te deu em tu estar passando esse estudo para nós, porque é tanta coisa que ficou viva para mim, sabe? Ficou dificuldades, assim, ó, tu conseguiu responder hoje um monte de questionamento, um monte de coisas. Isso me deixa até emocionada, sabe? Então eu estava assim fazendo caras de boca, porque eu estava assim, meu Deus do céu, quantas dúvidas, quantas coisas. Quanta clareza, sabe, tu passou para nós. Isso aí é de coração, assim, eu creio que todos nós estamos pensando a mesma coisa. É uma graça que Deus te deu, que Deus te abençoe. E tu continue fazendo esse trabalho lindo que tá. Para mim está sendo muito valioso. E a minha filha está escutando, as minhas filhas estão escutando em casa e também estão encantadas. Que bom, fique registrado. Nós nos alegramos, né, gente? Obrigada, amor. Amém, que bom, né? Deus é maravilhoso, Ele faz todas as coisas e nada que temos que não tenhamos recebido, né? Uns de um jeito, outros do outro. Para mim é uma alegria muito grande. Eu acho assim, uma ovelhinha vale a pena. Nós começamos com mais de 100 pessoas aqui, né? Sei que temos algumas online, mas assim, que o Senhor multiplique a sua palavra em muitos, né? Porque sem a palavra de Deus nós não temos rumo. Vamos orar e agradecer? Obrigada, Aninha, pelas palavras de estímulo. Senhor, nós te agradecemos pelo teu evangelho maravilhoso, por toda essa clareza, Senhor, da mensagem do teu evangelho, da tua morte e ressurreição, dessa ajuda do teu Espírito Santo, essa vida substituída, a nova vida em Cristo. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos que essa palavra de Romanos entre no nosso coração e crie raízes profundas e que possamos repartir com muitas outras pessoas, para que a tua salvação alcance muitos e que seja profunda e firme, tenhamos muitas raízes e possamos levar muitos a Cristo, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui. Te rogamos, Senhor, que tu leves cada um
em segurança até a sua casa, que tu nos livres do mal. E é isso, Pai. Nosso coração se enche de alegria. Te agradecemos por tudo que tu és e que tu nos deste. Amém. Amém. Jesus é bom. Salva de palmas para ele.